Usar uma Durateston por semana é uma prática que muitas pessoas têm feito, mas será que as pessoas realmente sabem como se proteger? Quais os principais cuidados dentro desse uso suprafisiológico de esteroide anabolizante ou não? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar na prática direcionada o que? Os principais cuidados que uma pessoa que usa uma dura por semana precisa necessariamente ter. Tá bom? Então eu peço pra você, o que você vai fazer? Deixar o like pra mostrar que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida e, logicamente, né, vou produzir mais pra você e se inscrever no canal, né? Você não vai perder a chance de se inscrever no canal que tá te ajudando aqui gratuitamente, tá bom? Pra não perder, logicamente, nenhuma novidade. Vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que entender, né? O que é uma dura por semana? Ah, Gabriel, eu já sei. Mas vamos deixar aqui mais prático, porque tem pessoas que não sabem. Talvez você não saiba. Vamos lá. O que é uma dura por semana, né? Porque, assim, o significado é meio confuso para algumas pessoas. Então, bem, é uma ampola de Durateston por semana. Pronto. Uma ampola por semana. Uma dura por semana é isso. Beleza. Durateston é o que, Gabriel? É um blend de ésteres de testosterona. Para deixar mais fácil para você, o que é que acontece? A gente tem vários ésteres de testosterona. Dependendo do éster, a gente pode ter uma liberação mais rápida, uma liberação mais lenta. Isso favorece o quê? Bem, se eu tenho uma liberação rápida, eu tenho o quê? Uma chegada de testosterona rápida no meu organismo. Se eu tenho liberação lenta, qual é a vantagem disso em alguns pontos? Eu vou fazer com que eu mantenha aqueles níveis de testosterona de forma mais estável por mais tempo. Então, assim, na Durateston a gente tem uma mistura de 4 ésteres. Isso faz com que a gente tenha tanto uma liberação rápida até certo ponto e depois lentificada, permanecendo o quê? Uma possibilidade de aplicações mais espaçadas, principalmente naquela pessoa que o quê? Que está fazendo reposição de testosterona, tá? Então, na reposição de testosterona, geralmente é utilizado uma Durateston a cada 21 dias. Essa é a posologia clássica. Tem pessoas que vão precisar ajustar essa posologia, por exemplo, usar uma a cada 15 dias? Sim, podem ter pessoas que vão precisar disso. Mas, enfim, o que a gente tem que entender aqui? Que uma ampola de Durateston por semana é o quê? É uma dose suprafisiológica. O que eu falei pra você? Que na reposição, geralmente é usada uma ampola a cada 21 dias, no máximo ali a cada 15 dias. Se eu tô falando de uma Durateston por semana, eu tô usando uma dose além do que o seu corpo naturalmente produz, além da dose fisiológica. Então, isso aqui é uma dose suprafisiológica. Suprafisiológica. O que significa isso, Gabriel? Que você está usando uma dose de testosterona maior do que você naturalmente produz e, consequentemente, isso pode gerar efeitos adversos. Tudo bem? Então, assim, o problema não é da testosterona em si, mas da dose que está sendo utilizada. Então, uma dura por semana é uma dose suprafisiológica. Agora eu quero que você entenda. É uma dose suprafisiológica muito grande, absurda? Cara, eu vou dizer pra você que não necessariamente, tá? Por quê? Porque o que é que acontece? A dose, o Durateston, vou colocar aqui de forma mais simples, tá certo? Eu não vou colocar em testosterona, porque testosterona eu vou colocar na forma de éster, tá? A gente tem 250mg de ésteres de testosterona na Durateston. Geralmente, 100mg de ésteres por semana é uma reposição. Tudo bem? Tô dando aqui um exemplo para ficar mais claro, tá? Mas depende do éster, porque dependendo do éster a gente tem uma concentração de testosterona maior ou menor por miligrama. Tudo bem? Beleza. Mas vamos mudar aqui. 100mg seria uma reposição, 250 é o que a gente tem em cada ampola. Então a gente teria mais ou menos o quê? 2,5 vezes a dose de reposição. Então você vai estar colocando a testosterona 2,5 vezes maior do que um homem normal normalmente vai ter, tá? Então beleza, entendi. Então eu vou estar usando uma dose maior e isso pode trazer uma série de efeitos colaterais que você não teria em uma reposição de testosterona. Isso é preciso ficar bem claro. Beleza. Estou introduzindo aqui para você entender, tá? A gente vai falar já dos cuidados, bem? Beleza. E quando a galera tá falando de uma dura por semana, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma dura por semana de forma indeterminada ou a gente vai usar uma dura por semana de forma ali por algumas semanas, né? De forma não contínua, mas intermitente, talvez. Não sei, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? O que acontece? Quando a gente tá falando de efeito colateral, a gente depende da dose e do tempo de uso. Geralmente, uma dura por semana que a galera fala é ficar usando uma Durateston por semana por muito tempo. Tempo prolongado. Tem gente que diz que vai usar até morrer, mas assim, eu acho muito difícil a pessoa. Geralmente quando a pessoa dá uma envelhecida, principalmente quando começa a ver algum efeito adverso, principalmente no nível cardiovascular, ou a pessoa muda de foco, começa a se preocupar menos com a estética, o que acontece? Ela começa a achar que aquilo ali é desnecessário e para de utilizar. É muito comum isso daí. Mas assim, muita gente usa assim por anos. Tem gente que usa por vários anos e aí acaba sofrendo algumas consequências que talvez não tivesse se não tivesse utilizando de forma desnecessária.
Então tem gente que se acostuma como se isso daí fosse o normal da vida. Então assim, a gente vai falar aqui de 1 dura por semana de tempo indeterminado. Por que de tempo, né? Razoável, por exemplo, 8 semanas, 12 semanas, teria um efeito adverso? Poderia ter. Mas tendencialmente não é um negócio tão absurdo quanto, por exemplo, o uso prolongado. Beleza? Porque a gente está falando de 2,5 a dose de reposição. O que a gente tem em estudo de ciência, Gabriel? No máximo. No máximo, a gente tem até 6 vezes a dose de reposição. 600 mg por semana de enantatestosterona, por exemplo. Então a gente tem em estudos até isso por até 20 semanas. Mais do que isso a gente não sabe. Agora, o indivíduo utilizar essa dose, que é menor do que o que já foi utilizado no máximo, mas utilizar por anos, é diferente, tá? Então a gente tá falando aqui de um uso prolongado dessa dose aqui, que é além da reposição, mas também não é um negócio tão absurdo, né? Tem gente aí que usa na faixa de grama de hormônio. Então a gente tá falando de 250 miligramas, tá? Tem gente que usa que gramas. Mas assim, não é uma dose absurda, mas também não é uma dose baixa, né? É uma dose que pode causar um efeito ali anabólico, não vai ser uma coisa super absurda, mas, né, principalmente no longo prazo, pode trazer prejuízo. Então você tem que entender esse contexto, tem que entender tudo isso. Então beleza. Agora que você já entendeu o que é, né, quais são os potenciais riscos? Geralmente, gente, o que é que a gente pensa como risco, né? Gabriel, risco, esteroide, o que é que a gente vê de coisa em relação a esteroide? Queda de cabelo, espinha, ginecomastia, tudo isso pode acontecer? Pode, né? Queda de cabelo é uma coisa que é facilmente percebida, né? Você vai perceber, seu cabelo vai começar a ficar cheio de entrada, o cabelo vai cair. Espinha você vai ver no rosto, no corpo. Beleza, um ginecomastia você vai ver que a sua glândula mamária hipertrofiou. Beleza. Agora, tem colaterais que são insidiosos, que são os colaterais mais chatos. Por quê? Porque o que é complexo dentro dos colaterais? Aqueles que você não vê. Porque aquele que você vê, você consegue perceber assim, ah, Gabriel, meu cabelo tá caindo demais. Tenta tratar. Ah, o tratamento tá ruim, vai parar de usar esteroide. Para. Acne. Ah, tô tratando, não tá resolvendo tão bem. Para o esteroide, resolve. Então, assim, é um negócio que você tem mais facilidade de parar e você consegue perceber o colateral. Só que tem colaterais que são internos que você não percebe. E eles são tão sutis que acabam lhe enganando. E a gente precisa conversar sobre isso. Então, os potenciais riscos. Pode cair o cabelo? Pode. Pode ter espinha? Pode. Pode ter ginecomastia? Pode. Pode ter outros colaterais, como, por exemplo, aumento da agressividade, alterações na questão do humor? Pode. Mas são coisas que às vezes são mais perceptíveis, né? A parte de humor e de ansiedade, às vezes, não é uma coisa que a pessoa percebe, mas as pessoas ao redor, às vezes, acabam percebendo, né? Às vezes, acabam percebendo. Mas, que é uma coisa também que, às vezes, é insidiosa. De qualquer maneira, muitas vezes, esses riscos mais brutos, assim, que a pessoa acaba percebendo, às vezes a pessoa não tem. Ou, às vezes, tem só no começo, e aí resolve. E aí o que acontece? A pessoa continua utilizando aquele hormônio, achando que tá tudo bem, e esquece de alguns riscos que podem trazer malefícios ali no longo prazo muito piores. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, beleza? Vamos conversar aqui comigo. Inclusive, se você pretende utilizar esteroides, está utilizando esteroides, se preocupa com a sua saúde, te convido a conhecer o meu curso, né? Que eu vou deixar aqui na descrição, que eu te ensino, né, todos os passos, né, o cuidado anabólico, para você não se ferrar utilizando esteroide anabolizante até conseguir escolher um profissional adequado para lhe acompanhar e não ser enganado, né? Porque tem muita gente que engana, faz você gastar dinheiro desnecessariamente. É uma coisa acessível para todo mundo, sim, beleza? Clica aqui embaixo. E se você quiser se aprofundar dentro desse universo, um e-book completo, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Ambos vão estar na descrição. Mas vamos continuar aqui, beleza? Entendi que tem alguns riscos, que são esses mais claros, que são mais difundidos por aí. Mas assim, existem alguns riscos, principalmente na galera que está usando por longo prazo, que são mais importantes. E eu vou dizer aqui para você: fertilidade, dependência e saúde cardiovascular. Eu poderia até colocar aqui algo a mais, né? Quando a gente está falando de não perceber, né? Que é a parte ali que envolve tudo que envolve libido e componente emocional também. Por quê? Porque, cara, é o seguinte, quando você usa esteroide anabolizante, principalmente no começo do uso, o que acontece? Você entra em um estado de euforia, né? Então você começa a se perceber, né, mais forte, mais poderoso, a libido aumenta, mas com o tempo se estabiliza, cara. Tem pessoas que ficam com a libido mais alta por algum tempo, né, mas depois estabiliza. E o que acontece? Na libido, o que acontece? Se estabilizou em um ponto que tá bom. Pode estar bom, está ok. Só que o que acontece? Às vezes o cara compara aquilo que ele tá hoje, que teoricamente tá bom, com o começo do uso de esteroide. Mas por esse processo de neuroadaptação, ele acaba percebendo como algo diferente. Porque ele vê isso aqui como novo normal. E ele acha que a libido dele tá menor, tá mais baixa. E é difícil tratar
essa baixa libido desse indivíduo nesse contexto. Porque, na verdade, a libido dele tá normal. Só que ele tá comparando com o começo do uso, tá? Alterações também na parte psicológica, que envolvem ansiedade, né? Agressividade, são coisas que às vezes dependem muito da genética do indivíduo de ter, né? E depende de um componente multifatorial também. Mas às vezes o indivíduo tá com o quê? Com um limiar para ser agressivo ou um limiar para ficar mais ansioso e nem percebe que o esteroide está influenciando naquilo e que às vezes está impactando bastante a qualidade de vida dele e a convivência com outras pessoas. Isso é uma coisa que você precisa entender. E são coisas que às vezes ele não percebe. Às vezes ele percebe, as pessoas ao redor percebem. Mas o que, é que acontece muitas vezes com o usuário de esteroide anabolizante? Ó, ele tapa os ouvidos e aí ele não quer ouvir ninguém. Não quer ouvir ninguém. Ah, tanto faz, você tá com inveja de mim. Não, cara, você tem que perceber os feedbacks das pessoas que gostam de você de verdade. Lógico, vai ter sempre aquele malandro chato, quando ele comenta aqui nos comentários, já tem algum chato que fala, só quer ver defeito em você, que vai falar alguma besteira, né? Mas assim, tô falando, por exemplo, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, por exemplo, dos teus amigos mais próximos, da tua mãe, do teu pai. Então, assim, ouvir o feedback dessa galera é muito importante, tá bom? Beleza. Além disso, quais são os cuidados que são mais importantes? Né? Que a gente precisa ter cuidado porque muitas vezes a pessoa não percebe. É a parte, principalmente, da fertilidade. Fertilidade, Gabriel. Mas eu tenho 20 e poucos anos, tô nem aí. Pois é, o que, é que acontece demais? É o indivíduo que. O que é que acaba chegando pra mim? Qual é o paciente que acaba chegando? O cara chega nos seus 40 e poucos anos, começa, vamos lá, troca de esposa, tem algum tipo vamos entrar nessa malandragem não, mas assim, quer começar a ter um novo filho. Às vezes é com a própria esposa, né? Mas o que é que acontece? Ele, com seus 20 e poucos anos, usou esteroide, ficou usando por um tempo prolongado, chegou nos seus 40 e poucos, decidiu ter um novo filho, e agora? O que é que vai acontecer? Porque antes ele achava que não queria mais ter filho, ou achava que nem queria ter filho, porque ele era um jovem, descolado, tava bem. E aí ele chegou na idade mais avançada e percebeu, né, que aquele pensamento dele era algo que era incongruente com a realidade do futuro dele. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, né, que por mais que você não queira ter filho hoje, se preocupar com a fertilidade pode ser algo importante, porque pode ser algo que mude no futuro, né? As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as prioridades mudam também. Até quando a gente fala de esteroide anabolizante, às vezes o indivíduo diz: ah, tô nem aí, eu só tô ligando pra parte estética, se eu morrer eu não tô nem aí, eu não me preocupo com colaterais. Eu quero saber é só se eu tô bem de cama, essas coisas. Tem muita gente que fala isso, tem gente que fala isso, inclusive nos comentários do meu vídeo, pra você ter uma ideia, que não se importa com colaterais, quer saber só se tá bem, assim, né, nesse ponto. Cara, quando a gente envelhece, a gente ganha maturidade. Quando a gente não só envelhece, mas passa por algumas situações de adversidade, somente adversidades com a nossa saúde, a gente consegue perceber e entender o quanto a nossa saúde é importante. Então, cara, não faz esse menosprezo, escuta a minha palavra, né? Percebe. Eu tô dizendo pra você que não dá pra utilizar nunca. Eu tô dizendo pra você raciocinar melhor, ter uma cabeça mais fixa, né? Um pensamento mais congruente com a realidade, não ficar querendo seguir essa galera aí da moda, do Instagram, de tudo. Esses caras muitas vezes vão ter intercorrências graves, esses caras muitas vezes ganham dinheiro em cima disso, muitas vezes eles nem vivem dessa forma. Então, assim, vamos colocar a cabeça no lugar e tentar trabalhar dentro daquilo que é real, que é possível. Então, assim, fertilidade, por que, que a gente tem que se preocupar? Porque o esteroide ele inibe a produção natural de testosterona, né? A produção natural de testosterona. E não só. Eita, rapaz, tá difícil aqui escrever. Não só inibe a produção natural de testosterona, como inibe o eixo hormonal total. Então, assim, ele inibe a tua produção de LH e de FSH, que são as gonadotrofinas, que são os hormônios que vão agir no teu testículo, estimulando tanto a produção de testosterona, e a testosterona intratesticular é importante para a fertilidade, quanto vão o quê? Estimular, principalmente o FSH, diretamente a fertilidade, né? Estimulando ali a espermatogênese. Então, assim, cara, se você inibe teu eixo por muito tempo, o que é que acontece? Tua fertilidade vai ficar prejudicada. E aí, o que é que acontece no uso prolongadíssimo? Testículo, ó, tava assim, diminui, fica pequeno e pode também fibrosar e perder capacidade funcional. Fazendo com que, mesmo que eu tente fazer uma TPC, um retorno do eixo, o que é que pode acontecer? Ruim. Deu ruim, não conseguiu retomar, ou retomou muito pouco, ou às vezes gasta absurdos para recuperar, sendo que às vezes fazer um uso mais racional, com menos dose, por menos tempo, fazer TPC poderia ser mais interessante para fazer com que aquele indivíduo não precisasse passar por esse vexame, né, por esse problema todo. Então, assim, às vezes ele consegue até retomar a fertilidade, mas às vezes vai gastar muito, vai ser medicamentos mais caros, não é um negócio barato, às vezes é um negócio que demora, tem pessoas que demoram anos. Então, assim, cara, é um negócio complexo, tá? Então,
Se preocupar com a fertilidade é extremamente importante, tá? Então, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre fertilidade e uso de esteroide anabolizantes, as principais estratégias, né? Tem algumas estratégias até intraciclo que dão para ser feitas, né? O que mais? Dependência, né? Dependência. Cara, é um negócio que é complexo demais, né? As pessoas usam esteroide e dizem que podem parar quando querem, mas não é, né? Então, assim, parte importante dos usuários acabam tendo uma dependência de esteroide, principalmente a galera que faz uso por conta própria e não sabe exatamente o que é que está fazendo, né? Quem tem acompanhamento médico, faz um uso intermitente, tende a ter menos problemas nesse sentido, né? Embora possa também ter uma dependência. Principalmente se o médico é um maluco, né? Porque tem médico que quer fazer o cara usar esteroide pra sempre, tá nem aí, não, pronto. Mas assim, a questão da dependência depende de múltiplos fatores, né? Então tem até um vídeo completo sobre dependência aqui no canal. Mas é uma realidade. É uma realidade e muita gente tem, tá? Muita gente tem. A gente tem indivíduos que acham que não tem, mas aí eles tentam parar, muitas vezes por conta própria, sem fazer TPC, sem ter os eventos adversos de uma parada, e aí voltam a querer utilizar. Então, assim, a dependência é um negócio complexo. E para tratar, muitas vezes vai precisar também de o quê? De um psiquiatra junto, ou de um psicólogo, ou dos dois, tá? Então, assim, um médico bom vai também indicar para o paciente que precisa um psiquiatra, um psicólogo, para ter uma equipe bem formada para conseguir tratar aquele indivíduo de forma adequada. Eu, de forma geral, consigo fazer com uma conversa, explicando o contexto, fazendo uma terapia pós-ciclo nele adequada, muitas vezes fazer com que aquele indivíduo pare de utilizar. Principalmente se ele está utilizando por muito tempo, de doses muito altas, a primeira coisa que eu faço não é tirar o esteroide do cara, é reduzir a dose, mostrar para ele de onde é que vem os resultados de verdade, que é do treino da dieta, o esteroide ele amplifica os resultados, mostrar que ele precisa sempre focar ali no treino da dieta, ver o quê? As lacunas do processo ali de evolução dele, e muitas vezes, cara, o que acontece? Eu reduzindo a dose desse indivíduo, muitas vezes ele consegue até ter muito mais resultado, por quê? Porque eu ajusto ele com o meu nutricionista, ajusto com o professor, ele começa a se esforçar mais, ele começa a investir, começa a se esforçar mais, e aí ele percebe que o esteroide nem essas coisas todas, aí a gente começa a tirar dele aquele esteroide, tentar fazer algo mais intermitente, depois fazer com que ele pare, né? Se for, logicamente, desejo dele, né? Mas muitas vezes porque o cara, muitas vezes, ele já chega com essa ideia de tirar, mas essa grande dificuldade, né? Então a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. E outra coisa que é muito importante em relação a quem está usando uma dura por semana, ou seja, fazendo uso prolongado, é a questão da saúde cardiovascular, tá? Porque é o seguinte, uma dura por semana é uma dose super alta? Não é uma dose super alta. Esses colaterais que eu falei, que são visíveis, podem nem acontecer com tanta intensidade, né? Como eu te falei. Mas esses outros colaterais aqui vão acontecer em maior ou menor magnitude. Mas eu tô falando de uso prolongado, cara, a saúde cardiovascular é o seguinte: o uso de esteroide vai tacando uma chibatinha no coração. Só que assim, o que acontece? Você poderia botar uma alta dose, tá? Uma chibata maior, ou ele de chibatinha em chibatinha e vai causando o quê? Um agravo na saúde cardiovascular, um remodelamento cardíaco, uma alteração da sua estrutura. E não só a estrutura do coração, como dos vasos também. Então, assim, né, o uso prolongado, a principal coisa que a gente se preocupa em relação a esteroide é saúde cardiovascular, porque é o que pode fazer o indivíduo realmente falecer. E é o que muitos fisiculturistas vêm mostrando, né? Muitos deles têm tido morte, infelizmente, por causas cardiovasculares. É a maioria, né, da galera que fez abuso de esteroide. Então, assim, essa dose não é uma dose super alta, como eu falei, mas é 2,5 a dose de reposição. Então, vai ter uma questão de agravo cardiovascular, principalmente no longo prazo. E a gente tem que entender qual é a genética desse indivíduo. Cara, às vezes você tem uma tendência genética a desenvolver um problema cardiovascular, queria desenvolver de qualquer jeito, talvez com 50 anos, mas usou esteroide e desenvolveu com 20 e poucos anos. Ou talvez você tenha uma tendência que não desenvolveria, mas você tem ali uma facilidade, mas colocou um fator ali de gatilho, gerou um problema em você. Às vezes pode demorar anos para acontecer, mas se acontece, cara, e aí? E aí, você tem um infarto, tem insuficiência cardíaca, o que é que você vai fazer da tua vida? Então, assim, se preocupar com isso, antes de tudo, é muito importante. Inclusive, tem alguns mecanismos, né, que envolvem a questão de saúde cardiovascular e dependência, né, de uso de esteroide em relação a por que isso causa e como tá combatendo. Então, assim, o que é que eu vou fazer para você? Eu vou dizer aqui para você 2 vídeos, né, o meu de dependência, né, do uso de esteroide, que eu vou mostrar os mecanismos que estão envolvidos nessa dependência, já falei algumas coisas para você importantes, e vou falar os mecanismos que estão relacionados com a saúde cardiovascular. Mas eu digo para você, esses são os 3 principais, né, colaterais que o indivíduo que usa uma dura por semana, naquela galera que está fazendo uso prolongado de forma, né, às vezes irracional, precisa ter.
né? Se você é racional, se você se preocupa, você precisa se preocupar com isso, né? Infelizmente, a gente sabe que muita gente não tá nem aí pra nada e acaba fazendo as coisas por conta própria na loucura. Mas você tá aqui no canal, então você é um cara acima da média, você é uma mulher acima da média e sabe, né, que saúde é o seu maior bem e não tem preço, tá? Então eu te espero lá, vou deixar aqui os 2 vídeos, um grande abraço e até a próxima.